Olá, boa noite, mais um sábado pela Rede Família com o programa NO Encontre-se, eu, Márcia Alves, juntamente com o Dr. Márcio Aurélio, nosso psicanalista clínico e coach de relacionamento, e nossa convidada entrevistada de hoje, Juliana Franco. Juliana Franco é mãe, empresária, produtora de conteúdo de mídias impressas e digitais e escreve como Mãe da Joana. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Primeiramente, um prazer estar aqui ao seu lado. O programa está lindo, tenho acompanhado o projeto todo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. A Juliana vai falar hoje do nosso tema, que é mães que levam seus filhos para o trabalho. Juliana, por que você optou em levar a sua filha para o trabalho e não colocá-la numa escolinha normal, numa creche, como a maioria das mães? Bom, primeiro eu tinha essa escolha, né? Quando eu fiquei grávida da Joana, descobri, eu tinha uma estrutura, eu trabalhava no mercado formal, então eu tive todo aquele apoio, né, feito pela empresa que eu trabalhava, eu tive os meses de licença maternidade remunerados, eu tive um tempo para me estruturar e decidir isso. Certo. E eu podia jurar que eu ia voltar a trabalhar e que eu ia conseguir ter o desejo da carreira formal no mercado de trabalho onde eu trabalhava. Eu sou ex-bancária. E quando deu 7 meses da Joana, eu tive que retornar para o mercado de trabalho e eu não consegui. Por que não conseguiu? Não consegui. Eu fiz uma análise na época e eu percebi que eu não queria perder nenhum momento dela. Para mim era muito importante fazer parte das trocas das fraldas, fazer parte do banho. Eu não queria alimentação, ela estava começando a ser apresentada para as comidas e para as bebidas, a não ser o leite do peito. Eu queria fazer parte disso, sabe? Sim. E aí eu decidi ficar com ela. Ok. Você foi trabalhar numa empresa familiar junto com o seu esposo. Sim. E a Joana hoje ela está presente com você praticamente o dia todo. O que isso pode refletir na vida adulta dela, na sua opinião, positivamente e negativamente? Você acha que tem alguma posição negativa nisso? Fazer em 3 semanas, é muito recente, a Joana está com 2 anos e 2 meses. Certo. Fazem 3 semanas que ela começou a ir numa escolinha. Na verdade, é uma casa de brincadeira durante 3 horas por dia. Porque eu estava sentindo uma necessidade dela em conviver com outras pessoas e outras crianças. Eu estava sentindo que eu estava privando a minha filha de se relacionar com outras pessoas por conta desse apego, né? Entendo. E eu acho que isso talvez refletiria negativamente, né? Mas eu acho que, por outro lado, ela vai ser uma criança muito acolhida, muito segura, porque eu estou presente na vida dela o máximo de tempo possível. Eu entendo, eu converso, ela não tem traumas, porque o choro é controlado através de conversa, é controlado através de ferramentas maternas, né, que são carregadas de amor, né, e mimo. Eu vejo que, na minha opinião, isso é positivo. Né? Mas me conta uma coisa, você é uma empresária, você atende fornecedor, você recebe pessoas no seu escritório e tem momentos que você pode estar ao telefone e a Joana chorar ou precisar trocar uma fralda. Como que você administra o seu tempo como mulher empresária e como mãe da Joana? Eu já pedi desculpa 1 milhão de vezes no telefone, 1 milhão de vezes. Eu conto muito com a compreensão das pessoas, né? Então, eu sou bem acolhida até, não sei pelas costas, mas pelo menos no contato ali pessoal, eu sou muito bem acolhida pelo mundo em geral. Uma vez, um fato muito interessante, uma vez eu estava numa reunião de negócios, ela estava comigo, tinha um espaço kids, mas ela estava incontrolável. E eu pedi licença para o empresário, peguei minha filha e coloquei ela no peito. E olhei para ele e falei assim, olha, agora a gente pode continuar a nossa reunião. Ele ficou meio assim na hora, porque ele não era pai, então acho que não tinha essa liberdade, mas foi uma coisa tão natural que a gente prosseguiu a reunião, fechamos o negócio e a nenê estava no peito. Que bom, então maravilha. É uma questão de... Talvez se eu deixasse ela chorar, a gente não fechasse o negócio. É verdade. Doutor Márcio, como que pode ser encarada essa relação mãe, empresária, filho? O que pode ser positivo do ponto de vista psicanalítico para a criança estar
com a mãe no trabalho, isso eu falo no reflexo na vida adulta. O que esse ser humano ele pode ser diferente daquele que foi criado na creche, na escolinha, às vezes um pouquinho mais distante da sua mãe? Ok, vamos lá. Primeiro, parabéns, Juliana, pela sua escolha. Foi Obrigada. uma escolha muito sábia, muito coerente e ainda bem que era possível. O que nós podemos conversar é com aquelas mães que estão nos ouvindo, com as famílias que estão nos ouvindo, e que isso não é possível, e os traumas, os problemas que isso acarreta para a vida familiar e para a educação da criança, né? Então, por quê? Ser uma mulher que tem um filho, ser mãe, a criança exige exclusividade. Então, ser profissional é uma opção, ser mãe não é opção. A Juliana será mãe da Joana sempre, e você que está me ouvindo que é mãe também será sempre mãe do seu filho. Uhum. O problema é que a nossa sociedade, Márcia, ela valoriza, preste atenção, ela valoriza mais o trabalho do que a família. E por isso que nós estamos nesse emaranhado, nesse truque da nossa sociedade, né, de consumo, as crianças mal educadas, as famílias destruídas, os casamentos destroçados, porque a família não é prioridade. E daí com isso, o que acontece? Gera culpa e nós sempre estamos fazendo compensações. Então a mãe trabalha fora, não pode ficar com a criança, está cheia de culpa, e daí quando chega em casa traz um pirulitinho, como se o pirulito fosse substituir a mãe. Aí você ensina para a criança, eu não vou ter afeto, eu não vou ter amor, e eu preciso sempre comprar as coisas, eu preciso de um brinquedo, eu preciso de uma coisa. Então você troca Na verdade, a pessoa por uma essa criança coisa. precisa de carinho, Na de realidade, atenção. O pirulito é muito perigoso. Gente, vamos dar uma pausa um pouquinho, vamos tomar um café Nogueira? Café Nogueira. Vamos tomar um cafezinho, um café delicioso. Realmente muito bom. Que delícia. Vamos continuar aqui nosso papo. Doutor Márcio, continuando ainda nesse assunto, né? Hoje, atualmente, eu sei que na atualidade o Brasil ele tem a grande massa é a classe C e D. E essas mães precisam trabalhar, precisam deixar os filhos nas creches, nas escolinhas ou até mesmo contratar babás para cuidar dessas crianças. Existe um risco dessa criança ter um apego muito maior com a cuidadora dela do que com a própria mãe, isso refletindo na educação adulta ou até mesmo na adolescência. O que isso reflete de ruim e o que a gente pode orientar as mães de hoje que trabalham muito, que têm seu tempo muito encolhido? A pergunta é comprida e a resposta é difícil, tá? Mas vamos lá, vamos por parte. A gente lembra dos nossos avós, a gente pergunta assim, como os nossos avós conseguiram criar 15? Eu sei. 15! Só a Joana me O consome tempo todo. totalmente. Imagina 15 Joanas. Tá? A grande questão é a seguinte, os nossos avós não terceirizavam as crianças. A avó sempre tinha a mulher, a mãe, que ficava constantemente com a criança, enquanto o pai ia trabalhar e era responsável pelo sustento. É verdade. Hoje o que acontece? A gente terceiriza a criança, a gente paga outras pessoas para fazerem o papel da mãe e o papel do pai. Aí a escola, que antes dava escolaridade, agora tem que dar educação. A creche tem que dar educação. E ele recebe um monte de informações fora do ambiente materno e paterno, né? Então o que acontece? A criança, quando ela tem ligação com a mãe, como a Juliana está fazendo, ela cria uma coisa chamada linha mênica. O que é linha mênica? Linha mênica é a linha de afeto, contato que existe com a mãe desde a amamentação. Não acontece com o pai, acontece com a mãe. A ligação da mãe, a ligação da criança com a mãe, ela beira ser espiritual. É uma coisa assim... Essa ligação se dá através da amamentação. Ela se dá a amamentação. Então, olha o que acontece. Certo. A gente faz o nosso filho ser feliz desde a gestação. Ter uma gestação tranquila, conversando com ela. Preste atenção. Crianças que nascem de parto natural têm mais facilidade de enfrentar a adversidade do que a cesariana. Crianças que são amamentadas aprendem mais a lidar com afeto do que as que não são. Por quê? Quando a criança está amamentando, ela tem um contato com o outro, que no caso é a mãe. Ela suga, ela está lidando com o prazer. Toda criança tem agressividade, ela morde o seio da mãe. A mãe, ela interage com a agressividade da criança. Se a mãe, se a criança mordeu e a mãe dá um tapa na criança e diz assim, doeu, no reflexo, cria o seguinte impulso, eu vou ser um zero à esquerda, eu não posso ter voz para nada, eu vou ser sempre humilhado.
Se a mãe não faz nada e diz, ai filhinho, tá mordendo, e ele deixa ele continuar a morder, ele cresce o Mauricinho, que pode fazer tudo, que pode humilhar todo mundo e que nunca vai ter represárias na vida dele. Então o que a mãe ensina? A mãe ensina relacionamento, que é, mordeu, eu tirei. Daqui a pouco coloca de novo, mordeu, eu tirei. Para dizer o quê? Ó, é melhor para você não fazer isso. Porque se você fizer, você vai perder. Eu passei muito por isso. Acontece isso, Juliana? Acontece sim. A Joana ainda mama no peito. Ela está numa fase de desmame. E essa relação do morder era um teste. Ela me testava. E a troca de olhares, quando ela brincava de morder, a troca de olhares dizia até onde ela poderia ir, né? Certo. Se a brincadeira era legal ou se não era. Como eu mantinha um olhar firme, isso acabou, isso passou, foi uma fase. A Joana vai aprender a se relacionar com as outras relações na vida dela com as informações que ela recebeu na amamentação, no seio materno. Olha que coisa. Agora a criança não tem isso com a mamadeira. Com a mamadeira ela só suga, ela morde, morde, morde. Então a mamadeira é um objeto, por isso que as pessoas crescem e elas querem substituir pessoas por objetos. Começa na amamentação. Ok. O que mudou para você hoje? Hoje, mãe da Joana, empresária, valeu a pena? Como que você vê isso? Tem sido muito valioso. Tem sido muito valioso. Eu acho que o que eu estou aprendendo ao longo dessa vida materna, que não limita, que mostra um mundo diferente do que eu estava acostumada no mercado formal, né, um mundo cheio de rebolados, mas o valor que eu levo de conseguir ter jogo de cintura, né, de estar participando do trabalho com a Joana, isso não tem preço. Que bom, isso não tem preço, é muito lindo. E também eu preciso destacar que tem algumas ajudas ao longo do tempo, né? Sim. Tem a participação do pai, força, né? que na hora que está muito irritada não tem jeito não, é comigo mesmo. Então eu tenho muito apoio, né? O apoio familiar também, para conseguir projetos bacanas depende da família unida. Para mim é isso. Que bom, maravilha. Nós vamos ficando por aqui com esse assunto. Você que está em casa pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão para a nossa página no Facebook, que vai aparecer no seu vídeo, e também pelo nosso WhatsApp. Vamos mandar as perguntas, pode sugerir também temas, fiquem à vontade. A gente encerra por aqui. Eu vou agradecer muito a Juliana, que vai estar presente também em outros programas, vamos falar de outros assuntos. E agradeço também o Dr. Márcio. Muito obrigada pela audiência, uma boa noite e até semana que vem. Boa noite, obrigada, viu, Márcio?